Na escuridão da madrugada, em meio ao mar revolto e aos ventos impetuosos, os discípulos enfrentavam o temor e a incerteza. O barco balançava violentamente e seus corações estavam tomados pelo medo. Mas de repente, algo extraordinário aconteceu. Jesus veio ao encontro deles, caminhando sobre as águas. A visão era inacreditável e o medo tomou conta de todos. Seria um fantasma? Seus corações estavam aflitos e a dúvida se espalhava entre eles. Mas então a voz que acalma a tempestade ecoou: coragem, sou eu. Não tenham medo. Naquele momento, uma esperança brotou no coração de Pedro. Ele queria ir ao encontro de Jesus, queria experimentar o sobrenatural, queria sentir o impossível se tornar possível. Então, no ímpeto de fé, ele clamou: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. E Jesus, com amor e autoridade, simplesmente disse: venha. Pedro, sem hesitar, deu o primeiro passo. E então, algo maravilhoso aconteceu. Ele andou sobre as águas. Cada passo sobre as ondas era um testemunho da fé, um símbolo do que é possível quando confiamos plenamente no Senhor. Mas, de repente, o vento soprou mais forte e Pedro desviou o olhar de Jesus. Ele viu as ondas, sentiu a força da tempestade e o medo entrou em seu coração. Ele começou a afundar. A dúvida sufocou sua fé e o desespero tomou conta dele. Em meio às águas, ele clamou: Senhor, salva-me! E antes que o pavor o consumisse, antes que as águas o tragassem, a mão poderosa de Jesus o segurou, com um olhar de compaixão, mas também de ensino. Ele disse: homem de pouca fé, por que duvidou? Ao entrarem no barco, o vento cessou e a tempestade se acalmou. Os discípulos, maravilhados e cheios de temor santo, se prostraram diante de Jesus e reconheceram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. A lição espiritual dessa passagem: essa história não é apenas sobre um milagre. É um convite para confiar em Jesus mesmo nas tempestades da vida. Quando mantemos nossos olhos fixos nele, podemos andar sobre as águas, podemos vencer qualquer obstáculo. Mas quando olhamos para os problemas, quando permitimos que o medo e a dúvida dominem nosso coração, começamos a afundar. Pedro nos representa. Quantas vezes damos passos de fé, mas diante das dificuldades, somos tomados pelo medo e começamos a duvidar. Quantas vezes começamos a afundar nas águas do desespero? Mas há uma verdade imutável: Jesus está sempre pronto para nos segurar pela mão. Ele não nos deixa afundar. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Nosso clamor jamais passa desapercebido por ele. Se hoje você sente que está se afogando nas preocupações, nas dificuldades, nas dores, na dúvida, lembre-se, Jesus está ao seu lado. Ele está estendendo a mão. Ele te convida a confiar, a caminhar sobre as águas, a superar as tempestades. Não tenha medo. Olhe para Jesus. Mantenha sua fé firme. Ele é o Senhor que acalma o mar, que sustenta aqueles que confiam nele e que jamais deixará você afundar. A dúvida é como as ondas do mar, estável, imprevisível
e capaz de nos fazer afundar. Quando os discípulos estavam no barco e o vento forte os assustou, eles se esqueceram de algo essencial. Jesus estava com eles. Se ele está no barco, por que temer? A fé verdadeira não pode ser misturada com a dúvida. Jesus não prometeu que nunca enfrentaríamos tempestades, mas garantiu que jamais estaríamos sozinhos nelas. Quem crê de verdade não teme os ventos contrários, porque sabe que Deus está no controle. A pergunta não é se a tempestade for forte demais, mas sim, quem está comigo na tempestade? Se Pedro afundou quando duvidou, o que acontece com aqueles que creem sem hesitação? Eles andam sobre as águas das dificuldades, vencem os medos e experimentam o impossível. Por que os discípulos ficaram com medo durante a tempestade? Eles olharam para o perigo ao invés de olharem para Jesus. O medo tomou conta porque a dúvida entrou em seus corações. O que Jesus disse a Pedro quando ele começou a afundar? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus capítulo 14, versículo 31. Isso mostra que a dúvida nos faz afundar espiritualmente. O que devemos fazer quando a dúvida tenta nos dominar? Devemos lembrar das promessas de Deus, olhar para Jesus e declarar: eu confio no Senhor. Como podemos fortalecer a nossa fé? Através da oração, leitura da palavra e vivendo experiências diárias com Deus, reconhecendo o seu agir em todas as circunstâncias. Se Jesus estava no barco, os discípulos deveriam ter ficado com medo? Não. Se o Criador do mar e do vento estava com eles, não havia motivo para temer. O mesmo vale para nós hoje. A dúvida enfraquece, mas a fé nos faz vencer. Você confia que Jesus está no seu barco? Louvado seja o nome do Senhor se você confia. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Deus nos permitir, até uma outra próxima.